Romanos capítulo 5, verso número 1, a palavra de Deus nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi nos outorgado. Olha para mim, nós vemos na declaração específica da reforma algo que não foi trazido à evidência como deveria. Então nós temos aqui, deixa eu só colocar no ponto que eu queria que a gente colocasse. Nesse processo da reforma, eu quero abordar esse texto aqui agora, mas deixa eu só aproveitar aqui. A gente entende que o Espírito Santo de Deus não trabalha com um homem só. A reforma não é a reforma do Lutero. A gente viu isso na semana passada, que a reforma ela começa no mínimo, em 1329, com o Wycliffe. Depois a gente vê outros homens de Deus nesse processo. Um grande erro, irmãos, da obra de Deus é quando a gente elege um homem e esse homem agora parece ter todas as respostas. Sabe, a beleza do corpo é a multiforme sabedoria de Deus. A beleza do corpo não é quando um homem se torna bem sucedido, mas é quando o corpo bem ajustado, ele cresce. Deus está me levando para ficar um ano fora. E a beleza é porque hoje nós temos um corpo funcionando aqui nessa igreja. O meu desejo é que esse corpo, esses membros, eles se unam cada vez mais, de maneira ajustada, eles venham crescer como corpo. Assim também foi no período da reforma, porque hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente elege o São Lutero. Hoje, irmãos, as igrejas centenárias, elas estão falando tanto da reforma, que parece que se fala mais de Lutero do que de Jesus. E é uma mentira. Se a gente colocar Lutero, sabe, no primeiro lugar, nesse topo principal, e a gente só falar de Lutero quando a gente fala sobre a reforma. Porque a gente teve um príncipe que Deus levantou, que foi Frederico. Deus levantou esse homem, irmãos, esse príncipe ali da região da Saxônia, ele enfrentou o sistema inteiro, porque ele tinha uma convicção que Deus tinha levantado Lutero. Ali, esse príncipe, ele, para defender Lutero, ele arriscou que a nação fosse saqueada, sendo invadida, sabe, por exércitos. Alguém está me entendendo? Diz amém. Então, Deus levanta Frederico, Deus levanta esse homem chamado Filipe Melanchthon. Quem foi ele? Um pensador, um intelectual. Ele foi responsável pela sistematização das ideias de Lutero. Então, Lutero, irmãos, ele era bom em muita coisa, mas quem sistematizou foi Melanchthon. Então, eles faziam reuniões, conversas, e Lutero, Deus estava usando Lutero como um canal, e aquilo ia fluindo. Mas havia outra pessoa que fazia as ideias de Lutero serem entendidas por todos. Assim, nós devemos ser também. Nós temos também um músico que veio um pouco depois, que foi Johann Sebastian Bach. Quem foi esse homem? Irmãos, foi, na minha opinião, o maior gênio da música. Só que ele decidiu não tocar músicas do mundo, eu vou usar a linguagem dos nossos dias,
para tocar simplesmente e unicamente as músicas evangélicas. Com isso, irmãos, a arte, vamos dizer assim, os juízes, aquelas pessoas que tinham poder de julgar, elas menosprezaram até hoje o Johann Sebastian Bach. Por quê? Porque lembrar dele, obrigatoriamente na história, é lembrar da reforma, é lembrar de Jesus, porque tudo que esse homem fez foi para a glória de Deus. Ele compôs mais de 200 músicas clássicas, e todas elas tinham títulos e sugestões e ideias que exaltavam a glória a Deus. E por causa disso, até hoje, eles dizem: não, Bach foi um grande músico, mas ele não é lá essas coisas. Irmãos, mas eu sei que Deus usou esse homem, porque até aquele momento nenhum músico havia assumido o compromisso de defender a causa do Evangelho. Mas esse homem disse: olha, minha carreira não importa, eu consagro minha carreira a Deus, eu só vou tocar música. E todos os intelectuais da época tiveram que se render, e tiveram que se render da seguinte maneira: o Evangelho era coisa de gente ignorante, a reforma era coisa de gente ignorante. Mas não, Deus levanta esse homem e diz: é impossível que a reforma seja coisa de gente ignorante, porque existe um compositor, existe um músico, existe alguém, existem eruditos. Melanchthon também entra nesse grupo. Ele era um pensador extraordinário, um filósofo extraordinário. Ele pega a sua carreira e encerra ela para o mundo e entrega ela para Deus. Talvez Deus vai fazer isso com você, amém? Talvez você está achando que vai ser advogado aí, Jesus vai encerrar a sua carreira e vai começar ela para Deus. Diz amém. Nós temos também Jorge Spalatino, que era o secretário do príncipe, e nós temos, eu citaria muitos outros. Calvino. Em outro oportunidade nós vamos falar mais de Calvino, mas Calvino também se torna muito importante. Eu não conseguia entender qual que era a ligação de Lutero com Calvino, e eu fui estudar um pouco e eu descobri que a ligação de Lutero com Calvino foi Filipe Melanchthon. Então Filipe Melanchthon, ele se encontra com Calvino e eles dois desenvolvem a sistemática, eles acrescentam aquilo que Lutero estava ensinando em países diferentes, né? Agora Calvino entra e Calvino escreve as Institutas, que são conhecidas como as Institutas de Calvino. Irmãos, é um material que vale a pena ler. É a primeira sistematização das doutrinas bíblicas. Ele começa falando desde a queda do homem, ele vai falando sobre a salvação, sobre a redenção, ele organiza todos os pensamentos. É um material muito lindo de ser lido, tá? Calvino foi um advogado, ele era um advogado, e a palavra instituta, ela está ligada ao campo do direito. É como se fosse a defesa das doutrinas bíblicas. As institutas são a fundamentação. As palavras institutas significam isso, ok? Então, o que eles fizeram nesse período de tamanhas batalhas que foram travadas em prol da palavra? Irmãos, eu acredito que nos nossos dias nós vamos precisar de viver uma nova reforma. Por isso que eu tenho olhado para isso. 500 anos depois nós precisamos, como eu disse no princípio, continuar reformando. Quais que foram as estratégias deles? Vamos ler juntos? Quais que foram as estratégias? 1, 2, 3 e... criar cartas, traduzir a Bíblia, simplificar a linguagem, torná-la pública, as 95 teses expostas na igreja de Castela, sistematizar a teologia. Então, quando você estuda toda a reforma, você vê que tipo de linguagem, que tipo de marketing virtual, vou usar dizer isso, eles decidiram adotar junto. Então eles decidiram adotar: nós vamos enviar cartas, vamos começar a preparar conteúdos de alto nível, e nós vamos enviar esses conteúdos para pessoas específicas. Eles decidiram traduzir a Bíblia, porque a Bíblia não era um livro que se tinha acesso. Eles decidiram simplificar a linguagem. Como eu disse, na escola de Lutero, em Wittenberg, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer prefácio. Os prefácios dos livros que você tem hoje na sua Bíblia, você pega uma Bíblia de
estudo, e aí você vê lá, Gálatas, escrito no ano tal, escrito por fulano, escrito mensagem central, versículo central. Isso nasce em 1500, na escola de Wittenberg. Eles decidem estudar e prefaciar os livros da Bíblia, com o objetivo de simplificar a linguagem. Só que eles deram um passo ainda além. Eles começaram não simplesmente a simplificar, a traduzir a Bíblia, a prefaciar, mas eles começaram até a desenhar. Então eles pegavam capítulos e eles desenhavam, pegavam artistas plásticos. Eu vi aqui agora uma foto do leão aqui, né? Eles pegaram os artistas e começaram ali a pintar o que poderia significar. Por quê? Porque havia muita gente analfabeta. Irmãos, a igreja deve simplificar a linguagem. Nós devemos pregar um evangelho simples. Você pode dizer amém? Tornaram esse material público. As 95 teses, eu já falei sobre isso, eu quero só ressaltar que são pontos na sua vida que você tem que expressar para as pessoas: eu não tolero mais isso. As 95 teses, irmãos, não são a apresentação da sua monografia de teologia, mas as 95 teses, Rafael, são a inconformação que você tem com o evangelho que você tem vivido, começando por você. Eu desafio você a escrever as suas 5 teses dessa noite. Eu desafio você a escrever as suas 10 teses, ou sejam 12 teses. Eu desafio você a pegar um papel depois dessa reunião e dizer: eu não tolero isso mais na minha vida, eu não tolero mais isso na minha vida, eu não tolero mais isso na minha vida. E que você possa se inconformar primeiro com você. Porque tem gente que diz: eu não concordo com essa igreja, eu vou trocar de igreja. Não, começa a reforma por você. Amém, irmão? Quem topa esse desafio de pegar um papelzinho? 2018, o ano da minha reforma. Tem gente que precisa de muita coisa, irmão. A igreja, aqui eu já falei, e a sistematização da teologia. Simplificando, nós vamos investir no próximo ano aqui no ensino. E nós adotamos seminários, tá? Foi uma decisão que nós tomamos, o grupo de governo tomou. Nós não teremos mais o Tadel, mas haverá seminários regularmente. Esses seminários terão uma alta carga de ensino, serão temas específicos e você precisa participar, porque esses seminários são justamente a sistematização daquilo que nós cremos. Não dá, irmãos, para a gente continuar, sabe, nesse nível raso. Você precisa se aprofundar na palavra de Deus. Do lado direito, eu chamo isso aqui, irmãos, os 5 solas de um slogan da reforma. Lutero, e não somente Lutero, lembra que havia um grupo de pessoas, eles pensaram em pontos específicos para que as pessoas facilmente lembrassem de tudo que a reforma retratava. Porque lembrar das 95 teses, irmãos, eu acho que nem Lutero lembrava delas. Eu penso que nem Lutero conseguia citar 91, 92, 90, nem ele conseguia. Então o que eles fizeram? Eles quiseram tornar popular o trigo. E aquelas pessoas que se aderissem à reforma, eles iriam entrar no processo da sistematização e do entendimento do que era a reforma. Mas eles criam um slogan. Assim como a gente tem, por exemplo, Tomodori Adoro, sumiu? Né? Outra propaganda, vamos pensar na propaganda aí. Todinho, qual que é o slogan do Todinho, pastor? Todinho é coisa crente. Todinho, Bombril, como é que é? Bombril, mil utilidades. Então, naquela época, eles quiseram trazer algo que trouxesse às pessoas tudo o que significava a reforma. Então eles criaram um slogan. Isso, irmãos, é uma leitura minha, pessoal. Então eles tornaram simples, tão simples ao ponto das pessoas dizerem: vamos juntos, 1, 2, 3 e só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé, só a Deus agora. Então isso é fácil da gente absorver e administrar. Todo o conteúdo da reforma está
gostavam desses outros. Só que é aqui que eu acho que eles erraram. Porque o texto, volta lá para mim, para Romanos, comigo para Romanos. Diz no verso 5: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo... Olha para mim, aonde o Espírito Santo foi lembrado na reforma? Onde o Espírito Santo? Se Lutero usa esse texto, a fundamentação de tudo o que você está vendo nessa tela se fundamenta nessa carta, o erro foi excluir aquele que foi liberado para derramar nos nossos corações o amor de Deus. E por causa disso, a reforma, ela, por ignorar o Espírito Santo, eles entram num processo de, ao invés de crescer, decrescer. Porque o homem é capaz de fazer muita coisa boa. Mas, irmãos, a tendência é ir diminuindo o padrão, diminuindo o padrão. Então, aqui Lutero expõe características. Eu volto a falar sobre aquele ponto do Espírito Santo daqui a pouco. Características de uma igreja verdadeira. Primeiro lugar, a palavra de Deus, administração correta dos sacramentos, o uso correto das chaves. Isso, no caso, quando diz que a igreja foi entregue, a chave da igreja foi entregue na mão da igreja. Quando Lutero bateu nessa tese ou nessa tecla, ele estava lutando contra a maior heresia que eu já disse, que é a que eu penso, que é a sucessão apostólica. Então, o uso correto das chaves, o pastorinho gosta de fazer campanha, né? Fiquei sabendo que ele passou no Pará, ministrou em 10 igrejas, nas 10 igrejas liberou chave, só que não foi chave de carro, foi chave de fenda. Diz que ele foi apertar lá o parafuso dos irmãos que estava frouxo, né? Foi um período muito interessante, o pessoal gostou bastante. Que chaves são essas? São as chaves referidas a Pedro, só que a chave não foi entregue a Pedro, a chave foi entregue à igreja. E a igreja católica usou essa heresia para dizer, olha, a chave pertence a Pedro. E Pedro passou essa chave para o Papa Leão. E o Papa Leão passou para o Papa Tal. E o Papa Tal passou para o João Paulo II. E o João Paulo II passou para o Bento. E o Bento passou para o Francisco. Essa chave está na mão até hoje, de pessoas específicas. Não, irmãos, a chave foi dada à igreja, ao corpo de Cristo. A autoridade não está na mão de um homem, a autoridade está na unidade da igreja. Você pode dizer amém? O ensino da sã doutrina, a oração pública, a disposição de carregar a cruz e a rejeição ao papado. Então essas foram as ideias específicas de Lutero. Eu já falei sobre Philippe Melanchthon, eu quero abreviar como o maior pensador, na minha opinião, da reforma. Ele é considerado o primeiro, depois a gente tem Calvino, mas o primeiro a sistematizar tudo isso. Depois a gente tem Calvino, que especificamente nasce em 509, na cidade francesa de Noyon. Ele foi formado em direito e alcançou uma posição notória. Ele foi dotado de uma alta capacidade intelectual, um homem extremamente inteligente, né? Aos 23 anos, ele já havia se tornado um filósofo reconhecido entre os humanistas. Ele usa tudo isso também, né, para a sistematização da reforma. E ele, olha lá, ele também não foi um gênio que teve uma revelação e que caminhou sozinho. Ele teve muitas pessoas. Depois eu te passo esse slide para você estudar, se você quiser estudar, pessoas que influenciaram. Enquanto Lutero luta para estabelecer os 5 solas e as 95 teses, Calvino luta diferente. Ele luta para sistematizar a teologia reformada, lutando pela defesa das doutrinas bíblicas através das suas institutos. Enquanto Lutero estabelece os solas e as 95 teses, ele agora quer conceituar aquilo que Lutero estava ensinando. E há uma forte influência da escola de Wittenberg também na vida de Calvino. Que doutrinas ele estabelece? Que tipo de ensino? Irmãos, e olha para mim,
Eu não sou calvinista e não sou arminiano, tá? Mas isso são fundamentos bíblicos, não há como discutir. E a minha proposta, pastor Igor, é que nesse ano se estude isso aqui. Sabe, que a gente saiba falar sobre esses assuntos. Isso não é nada novo, mas se eu pedir para alguém pegar o microfone e falar 5 minutos sobre isso aqui, eu acredito que numa igreja que eu ensino sempre, tem gente que vai dizer, pastor, eu não consigo falar sobre isso. Então ele traz o conhecimento de Deus como doutrina fundamental. Ele traz o conhecimento de quem é o homem, do ser humano, a lei, a fé, o arrependimento, a justificação pela fé. E ele traça um paralelo muito bem elaborado nas institutas do Antigo e o Novo Testamento. Irmãos, a gente não pode anular o Antigo Testamento. Nós temos que entender o que há no Antigo Testamento hoje. Tem muitas igrejas que se consideram espirituais que anularam o Antigo Testamento. Isso é uma heresia. Nós temos ministérios aqui em Brasília que diz só vale o que Jesus disse, o que Paulo disse não vale. O pastor Igor sabe que igrejas que dizem, olha, o que Paulo disse não vale. Irmãos, se a gente fizer isso, isso é um erro. Eu disse na primeira ministração e volto a dizer, o Novo Testamento nada mais é do que a revelação do Antigo Testamento. É olhar para o fundamento, e a Bíblia diz que nós não devemos remover os marcos antigos. A história de Jesus não começa em Mateus. Jesus já pré-existia. Então a história de Jesus contada à humanidade começa em Gênesis, versículo 1. Como ignorar a história de Jesus, a história de Deus, o relacionamento de Deus com o homem? Não tem como. Fundamentos, a oração, a salvação, os sacramentos que são batismo, ceia, a administração disso, a liberdade cristã, o poder eclesiástico, e aí entra ações específicas que são o governo civil, como nos comportarmos com as autoridades, que tipo de comportamento nós devemos ter na sociedade que nós vivemos. É importante nós entendermos isso. Os falsos sacramentos, nós temos dentre eles, eu quero citar um que é o pior deles, que é a transubstanciação. A Igreja Católica, irmãos, para inibir que as pessoas participassem da ceia, eles disseram que no ato da ceia, dentro do templo da Igreja Católica, havia um milagre acontecendo. Aquela hóstia, ela era uma parte que você pegava era do dedo de Jesus, a outra parte que você pegava era do olho de Jesus, e você comia literalmente no corpo. Isso é uma heresia. A palavra de Deus diz o seguinte, que nós devemos tomar a ceia e fazer isso irmão, se alguém disser para você que você está comendo o dedo, o joelho, isso é heresia. Nós fazemos isso em memória. Se não tivesse essa palavra, a gente estaria comendo do corpo, os pedaços do corpo. Então a Igreja Católica fez isso simplesmente para controlar o povo, tá? E Calvino bate forte nessa tecla. E a vida do homem cristão, o viver cristão, esse é o maior desafio para nós, irmãos. Sabe, o meu desejo, olhando para vocês, é que vocês tenham um viver cristão, vocês vivem em santidade, vocês sejam bons pais, bons maridos, cidadãos, pessoas justas e honestas. Esse rapaz elegante é o que eu já citei, né? Observa a data. Ele não veio no período de Lutero 1517, o auge, né? Observe que ele já vem em 1685, Juan Sebastian Bach. Ele é um músico que eu falei, que foi tão importante. Irmãos, depois digita lá na internet, vale a pena você ouvir as canções que ele compunha. Eu tive no museu dele. Sim, muito lindo, muito lindo. Aqui um pouco da vida dele e aqui. Eu quero gastar um tempo aqui com esse homem. Vamos ler esse nome? Zinzendorf. Zinzendorf. Olha a data. 1000 e... Quem foi esse homem? Esse homem foi um homem muito rico. Ele
vinha de uma família muito nobre e ele tinha uma propriedade muito grande. Ele era um conde. Ele foi alguém que teve um encontro legítimo com o Senhor. Ele estuda na escola de Wittenberg, a escola de Lutero, mesmo depois da morte de Lutero. Até hoje a universidade está lá. Hoje tem ainda a universidade de Wittenberg. E ele estuda, ele recebe essas influências e ele diz: olha, eu quero, como um administrador que aprendeu, eu quero agora botar em prática aquilo que eu aprendi. Só que esse homem, irmãos, ele é dotado de uma sensibilidade do Espírito Santo extraordinária. Ele era um homem muito devotado à oração, a uma vida irrepreensível. Não havia ninguém que falasse. Zinzendorf foi um homem que realmente temia a Deus. E ele é o pai de um grupo que você já ouviu falar várias vezes, os moravianos. Quantos já ouviram falar dos moravianos? Quem eram os moravianos? Na região da Morávia ou da Saxônia, havia uma divisão do que a gente chama de Boêmia. Isso não tem nada a ver com vida promíscua, amém, irmãos? É uma região. E a Morávia. Mais especificamente naquela região, Deus levanta esse homem. E havia cristãos que estavam sendo perseguidos em toda a Europa pela Igreja Católica nesse período de 1700. Então, o que esse homem faz? Ele pega na cidade, especificamente de Rennhutter. Vamos tentar dizer essa palavra, 1, 2, 3, e Rennhutter. Eu creio em nome de Jesus que nós vamos fazer uma conferência lá em Rennhutter. Foi fraco, hein? Nós vamos fazer uma conferência lá em Rennhutter. Uma amiga minha, pastora Glaucia, ela levou 28 pessoas esse ano, de uma igreja muito simples. Ouça o que eu estou dizendo, estou te desafiando. Aí para a Alemanha, esses irmãos, eles trabalharam 3 anos para levantar o recurso, para pisar lá e para estar lá. Então é possível. E foi uma bênção. O que esse homem faz? Ele reúne esse povo e bota esse povo para orar. Ele reúne esses irmãos que estavam dispersos e põe esses irmãos para orar. Lembra que eu disse? Não tem como ter uma reforma. Então, Zinzendorf, ele reúne esses irmãos e ele desperta neles, na cidade de Rennhutter, mais precisamente no ano de 1724, a gerar um avivamento. Ouça, irmãos, nós não podemos simplesmente nos reunir. Nós não podemos simplesmente estudar a palavra. Nós não podemos simplesmente ter conhecimento. Nós precisamos nos nossos dias gerar um avivamento. Qual que foi a proposta dele? Qual foi o diferencial desse homem? Ele pega homens e mulheres e desafia esses homens e mulheres a orar 24 horas. Até 1724, pelo menos que eu saiba, talvez alguém tenha informação diferente, não houve nenhum grupo que se reunisse e se unisse para orar 24 horas. Então a oração 24 horas não nasceu no ano passado. A
A oração 24 horas nasceu através da vida de Zinzendorf e desses irmãos nessa região, com um propósito específico, com um propósito de incendiar o mundo. Irmãos, nós não podemos nos reunir simplesmente por nos reunir, mas qual que é o alvo nosso? Incendiar essa cidade, incendiar a nossa nação, incendiar as nações da terra. E o que ele faz? Reúne esses irmãos e diz: olha, nós temos que orar. Antes de tudo, o nosso ofício é a oração. Nós vamos orar. Pode deixar mais, senão eu vou ficar nervoso. Eu ainda estou calmo. Vamos todos prestar atenção, que eu quero terminar em 15 minutos. Olha para mim. Essa igreja tem que orar 24 horas. Sabe, nós não podemos nos dar o luxo de não orar. Não podemos. Porque enquanto 1500, presta atenção no que eu vou dizer, qualquer manifestação do Espírito Santo, as pessoas estavam sendo presas. Ouça o que eu acabei de dizer. Eu não vou dizer isso de novo. Lutero mandou prender as pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Eles não aceitaram nenhuma manifestação durante a reforma do Espírito Santo. Os 5 solas não foi um esquecimento. Lembre-se que eram pessoas muito inteligentes trabalhando nisso. Eles não iam deixar passar, esquecer do Espírito Santo no capítulo 5. Eles anularam a manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo foi rotulada na época como manifestação de demônios. E há casos de pessoas que durante as reuniões, onde a palavra, a verdade estava sendo pregada, de que pessoas começavam a chorar e tiravam as pessoas e levavam elas embora. Quero dizer em nome de Jesus que nós somos uma igreja voltada à palavra, mas que nesse lugar o Espírito Santo tem completamente acesso, liberdade, ele se manifesta do jeito que ele quiser, e que eu não tenho o que pregar, mas que ele se manifeste e faça. Zinzendorf entende isso, e ele começa agora a dizer e permitir que o Espírito Santo se manifeste, irmãos. E a igreja da Morávia foi a igreja pastoreada por Zinzendorf. Zinzendorf consegue um marco. Não queria usar essa palavra, mas foi o que veio à minha mente. Ele consegue, achei a palavra, ele consegue um trunfo. Alguns dizem que ele põe a igreja para orar e a igreja ora 100 anos. Você ouviu o que eu disse? Essa igreja pequena, essa igreja de uma cidade, essa igreja de um homem. Irmãos, se você for em Remonter, você vai dizer assim: não é possível um avivamento ter nascido nesse lugar. Hoje, 500 anos depois, talvez 300 e poucos anos depois, é uma vila desse tamanho. Na cidade de Remonter, eu andei a pé para lá e para cá. Não precisa de carro, mas não precisa de carro. Mas aquele povo, daquela pequena região da Morávia, um povo perseguido, tanto pelos católicos, quanto agora pelos próprios protestantes, eles decidiram o seguinte: olha, nós vamos deixar o Espírito Santo nos guiar. Houve uma confusão entre eles, entre os morávios. Esse homem Zinzendorf, irmãos, como eu disse, ele era dotado de uma sensibilidade espiritual. Sabe o que ele fez? Ele resolve o problema de todo mundo dizendo o seguinte: nós vamos fazer umas coisas. Primeiro, nós vamos aumentar o padrão de santidade. E começou a haver confissões de pecado. E as pessoas começaram a confessar os seus pecados. Ele disse o seguinte: a partir de agora,
Não tem melhor, maior e nem menor. Ele pegou e disse: ó, pastor Daniel, você vai ser o mecânico. Vitória, você vai ser a nutricionista. Raíssa, você vai ser a faxineira. Ó. Você vai ser o pedreiro. O pastor Igor de pedreiro. Você imagina? Eu não sei o que é nada. É bom, moço. Olha só para você ver, Gabriel. E ele começou a... Que gente, uma cidade inteira. Nenhum dia deu função para todo mundo. Todo mundo passou a trabalhar, servindo um ao outro, tem uma função. Todo mundo aumentou o nível de santidade e eles começaram a orar 24 horas. Sabe qual foi o resultado disso? Avivamento. Avivamento. Ah, eu queria mostrar umas fotos, mas não dá. Da cidade, desse lugar. Esses irmãos, essa comunidade tão simples, eles afetam a vida de muitos homens de Deus. E na minha opinião, presta atenção no que eu vou dizer. Na minha opinião, o avivamento que fez com que o Evangelho chegasse no Brasil, nasceu nessa cidadezinha de Guerreiro. E é por isso que eu tenho vontade de a gente fazer uma conferência lá dentro de Guerreiro, como se fosse um fruto voltando. Lá eu já tenho um lugar para a gente fazer uma conferência. É um lugar que chama Jesus House. É um lugar onde tem oração 24 horas. Eles continuaram e eles cedem, eles alugam as salas de reuniões, tudo pronto para as igrejas que têm o entendimento voltarem lá e fazer as conferências. Irmão, você imagina uma conferência de missionário, um congresso de adoração e missões, lá no lugar onde nasceu a obra missionária. Então, esse avivamento, ele encontra com João Wesley. A gente sabe que depois de João Wesley, ele desencadeia o avivamento que vai se manifestar nos Estados Unidos. E o avivamento dos Estados Unidos trazem os missionários que pregam no Brasil ousadamente. Então, o avivamento, ou o Evangelho no Brasil, na minha opinião, ele começa em 1724, na Morávia. Quando uma igreja, olha para mim, Júnior, eu tive lá dentro, desse tamanhozinho, para a proporção que eu estou falando, decidiu orar 24 horas. Eles não ganharam a cidade de Guerreiro, eles alcançaram as nações da terra. Olha a importância da oração 24 horas. Eles alcançaram as nações da terra. Há quem diga que eles oraram 100 anos. Lá dentro eu ouvi 150 anos. E há quem diga que foram 120 anos. O mínimo eu sei que foi 100 anos. Também acredito que não passou de 150 anos. Um detalhe: os morávios, eles não pisaram no Brasil. Na época que o Brasil estava sendo, na verdade, abrindo as portas para o mundo, ainda na época dos reis, os moravianos foram proibidos de entrar no Brasil. O Brasil proibiu os moravianos de entrar. Eles entraram em muitas nações, Singapura. Por isso que eu disse que o avivamento que eles geraram atinge a nós. Mas os moravianos nunca entraram aqui. E eu tenho um desejo, irmãos, um encontro profético agora, em 2018, trazer um moraviano para cá. Já está trazendo uma palavra, um encontro profético. Acho que pode ser algo de Deus. Quando as pessoas disseram lá atrás: olha, nós não queremos os moravianos, quem sabe esse ano a gente, nessa nova reforma, dizer: olha, vem, as portas estão abertas. Eles ainda existem. Eu quero agora terminar essa noite, essa ministração, falando de algo que você não vai ouvir em nenhum outro lugar, mas que é real. E o que eu vou dizer aqui, eu quero dizer com muito temor,
porque é algo que me atinge e te atinge. Eu quero fazer algumas perguntas antes. Primeiro, quantos entendem que a reforma foi algo necessário acontecer? Sim ou não? Quantos entendem que Lutero foi um grande homem de Deus? Quantos concordam que na reforma houve uma ou mais falhas depois do que eu expus para você? Então eu posso falar para você, porque você entende a importância da reforma. Eu diria para você, tire a reforma da igreja, e é como se você tirasse uma coluna, vai ruir tudo. Mas Lutero cometeu 3 erros. Eu disse que talvez você não vai ouvir isso em nenhum outro lugar, mas eu vou usar dizer aqui. Primeiro, eles não creram em qualquer manifestação do Espírito Santo. Isso é o maior erro. Hoje eu vejo algumas pessoas que ainda cheiram a fralda, que leu um livro e assistiu um vídeo do Augusto Nicodemos achando que conhece a teologia reformada. Isso para mim é uma vergonha. E aí agora compra o pacote completo da teologia reformada. Meu recado é cuidado. Muito cuidado. Porque tem muita coisa boa. Augusto Nicodemos é um dos maiores mestres dos nossos dias, mas ele não é o Papa. Nem o Papa sabe de tudo. Cuidado. Não ignore o que o Espírito Santo de Deus revela a você. Não ignore que Deus pode usar alguém que não sabe nem ler para falar com você através do Espírito Santo. Eu às vezes estou nas minhas viagens, os pastores chegam, pastor, eu tenho uma pergunta bem difícil de fazer para você. E parece que eu chego nesse lugar, parece que eu sei a Bíblia inteira. E às vezes eu digo, irmão, não sei isso. E eu guardo aquela pergunta. Daqui a pouco eu estou conversando com o irmãozinho, lá na beirada do rio. O irmãozinho, sem saber a minha dúvida, ele me responde. O Espírito Santo pode usar qualquer pessoa. Nós temos que estar sensíveis a isso. Diga amém. Então diga comigo. Um erro da reforma foi não tolerar a manifestação do Espírito Santo. Segundo erro da reforma, não somente da reforma, mas de Lutero. Talvez, presta atenção que eu vou dizer essa palavra de novo. Talvez, Guilherme, o orgulho invadiu o coração desses homens. Você imagina alguém que desafiou o Papa e não morreu. Você imagina alguém que agora era alguém que vinha de uma família que vivia no campo, é dotado de uma inteligência extraordinária, mas começa agora a ter um reconhecimento do mundo. E Lutero especificamente é colocado em mãos no lugar, sabe, de projeção. Talvez um orgulho dentro do coração dele. Eu tive em Esdebém. Esdebém foi a cidade que ele nasceu e que ele morreu, cidade que ele morre. Eu tive na igreja onde ele pregou o último sermão, e ele era solicitado pelos príncipes para dar conselho para os príncipes. Haviam príncipes que não tomavam decisões sem antes conversar com Lutero. Talvez o orgulho tenha atingido o coração desse homem. Por que eu estou dizendo isso? Porque o terceiro erro é o pior de todos. Bem possível que ele não tenha ouvido ninguém. Bem possível que no final ele não tenha sido pastoreado nem discipulado por ninguém. Porque agora, se eu sou conselheiro do príncipe, quem é que vai me pastorear? Olha o seu irmão, diga para ele cuidar. Sabe algo que eu guardo no meu coração, irmãos? Não importa o quanto eu cresça, não importa
quanto eu saiba, eu preciso de alguém comigo. Terceiro e pior erro. No ano da morte, ele escreveu um livro. O nome desse livro é Os Judeus e as Suas Mentiras. Presta atenção, irmão. Os Judeus e as Suas Mentiras. E essa é a parte mais triste da reforma. Porque Lutero, ele despreza não somente a manifestação do Espírito Santo, mas por não conseguir convencer os judeus que eles rejeitaram a salvação que havia em Cristo, ele condena os judeus ao inferno totalmente. E não somente os condena ao inferno, mas ele abre um precedente para a perseguição contra os judeus. Lembre-se, Lutero era alemão. Os judeus estavam crescendo dentro da Alemanha e se tornando donos das propriedades e das riquezas. Os judeus começaram a incomodar os príncipes. E Lutero agora estava se relacionando com a alta sociedade. Então agora a alta sociedade está dizendo: olha, esses judeus são como cães. Esses judeus, eles são saqueadores. Esses judeus são pessoas que não têm confiança. Lutero encontra uma brecha na Bíblia para a gente desprezar esses judeus. Havia um resquício da teologia da Igreja Católica. A Igreja Católica perseguiu os judeus, matou cristãos e matou judeus. No ano 64, quando Jerusalém é destruída lá atrás, a Igreja Católica, ela persegue por 200 anos judeus e cristãos. Não foi somente os cristãos que foram perseguidos, os judeus foram espalhados. A gente tem uma diáspora no ano 64 e 70, tá? Que só encerra, como eu já disse, em 325. Agora volta para o ano de 1520 e alguma coisa aqui. Então Lutero, quando ele está para morrer, quando ele está morrendo, ele escreve um livro. E esse livro, ele traz alguns assuntos. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Ouça. Primeiro, esse livro está na internet, tá? Em inglês e tem uma tradução em português. Não é fácil de achar, mas eu tenho ele, o PDF dele. Nesse livro ele afirma que os judeus se valeram da bondade dos cristãos para falar mal de Cristo e revelar o ódio aos próprios cristãos. Segundo, olha o que ele diz dos judeus, irmãos. Os judeus são filhos de Satanás. Terceiro, a presença deles em meio aos cristãos representa perigo. Quarto, presta atenção, Lutero recomenda que sejam expulsos, como se faz com cachorros. Quinto, que as sinagogas e os livros deles deveriam ser destruídos e queimados. Vou repetir isso. A sinagoga deles deveria ser destruída e queimada juntamente com os livros. Sexto, eles deveriam perder o direito de ir e de vir. Sétimo, né? Ele afirma que os judeus são gente que não se pode confiar. Isso acontece aí no final da vida dele. Agora me pode chover a data, aqui eu já falo para você. Data que o Lutero morre. Alguém sabe de cabeça? Quem souber pode falar. Em 1527. 46, certeza?
A morte dele? No ano da morte dele, se é 46, ele escreve esse livro. Eu não encontrei o último sermão dele, mas há quem diga que ele começa a sofrer de infarto em cima do púlpito, porque ele prega isso aqui contra os judeus. Agora, a palavra de Deus diz o seguinte: há uma promessa bíblica para os judeus, diz assim: abençoarei os que... Então eu acredito, irmãos, que por amor Deus recolhe Lutero antes que ficasse pior a situação. Eu acredito que Deus mata Lutero. Eu acredito que Deus matou Lutero em cima daquele povo. Porque os historiadores dizem que ele desce do púlpito passando mal. Eu fui na casa que ele morreu, ele atravessa a rua. Como dali no carro, ele atravessa a rua e ele morre na mesma noite, gemendo de dor. Há quem diga que foi um infarto, há quem diga que foi uma úlcera que estourou. Ele morre. Por quê, irmãos? Porque ele quebrou o princípio divino. É o que eu disse, a reforma é importante, sim, tive a reforma e não temos uma igreja. Mas a reforma não é perfeita, porque a reforma precisa continuar sendo aperfeiçoada. Isso vai acontecer nas nossas vidas no dia de hoje. Sendo que nós não podemos ignorar o Espírito Santo, de que Ele está agindo hoje no nosso meio. Segundo, nós não podemos nos encher do que Deus vai fazer através do Espírito Santo em nós. Terceiro, nós precisamos orar por Jerusalém. Nós não podemos ignorar esse povo que é o povo de Deus. Eu quero concluir. Hitler usa as palavras de Lutero para matar os judeus. Quantos acham que Hitler foi um homem perverso? Levanta a mão. Quantos já assistiram a lista de Schindler? Uma tarefa que não assistiu, assistir. Olha para mim que eu vou te dizer algo que vai te assustar. Hitler era luterano. Só que, o que eu entendo? Presta atenção. Um espírito maligno entrou em Hitler e ele pega as palavras distorcidas de Lutero e usa elas para o diabo. Então devemos, irmãos, ao pregar as nossas palavras, colocar de lado os nossos pensamentos e ficar com aquilo que está escrito. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer temor no seu coração. Meu desejo único é esse: temor e reverência pela palavra de Deus. Amém? Coloque-se de pé nesse momento. Vamos fazer uma oração.